Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Era uma vez 3 lobinhos de pelos macios e rabos peludos que viviam com sua mãe. O primeiro era preto, o segundo era cinza e o terceiro branco. Um dia, a mãe chamou os 3 lobinhos à sua volta e disse: Meus filhos, é hora de vocês saírem pelo mundo. Vão construir uma casa para vocês. Mas cuidado com o porco mau. Não se preocupe, mamãe. Nós ficaremos de olho nele, disseram os 3 lobinhos. E lá foram eles. Logo, eles encontraram uma canguru que estava empurrando um carrinho de mão cheio de tijolos vermelhos e amarelos. Por favor, você pode nos dar alguns desses tijolos? Perguntaram os 3 lobinhos. Certamente, disse a canguru, dando-lhes um monte de tijolos vermelhos e amarelos. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa de tijolos. No dia seguinte, o porco mau veio andando pela estrada e viu a casa de tijolos que os 3 lobinhos tinham construído. Os 3 lobinhos estavam no jardim jogando croquet. Quando eles viram o porco mau chegando, correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco bateu na porta e grunhiu: Lobinhos, lobinhos, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua marreta e destruiu a casa toda. Os 3 lobinhos mal conseguiram escapar antes que as paredes se desmanchassem. Eles ficaram apavorados. Vamos ter que construir uma casa mais forte, eles disseram. Nesse momento, eles viram um castor que estava misturando concreto numa betoneira. Por favor, você pode nos dar um pouco desse concreto? Perguntaram os 3 lobinhos. Claro, disse o castor, dando-lhes baldes e baldes cheios de concreto. Então, os 3 lobinhos construíram sua casa de concreto. Mal eles tinham terminado e lá veio o porco mau andando pela estrada. Então, ele viu a casa de concreto que os 3 lobinhos tinham construído. Eles estavam jogando peteca no quintal quando viram o porco mau se aproximando. Correram para dentro da casa e trancaram a porta. O porco mau tocou a campainha e disse: Lobinhos apavorados, deixe-me entrar. Não, não e não, disseram os 3 lobinhos. Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China. Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa, disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele foi buscar sua britadeira e destruiu a casa. Os 3 lobinhos conseguiram escapar, mas seus queixos não paravam de tremer. Vamos construir uma casa mais forte ainda, disseram eles, pois tinham muita força de vontade. Nesse momento, eles viram um caminhão se aproximando, carregado de arame farpado, barras de ferro, placas de aço e cadeados de metal. Por favor, você nos dá um pouco desse arame farpado, algumas barras de ferro e placas de aço e uns cadeados de metal? Eles pediram ao rinoceronte que estava dirigindo o caminhão. Claro, disse o rinoceronte, dando-lhes tudo o que tinham pedido. E deu-lhes também algumas correntes de ferro reforçadas, pois ele era um rinoceronte muito bondoso. Então, os 3 lobinhos construíram uma casa super reforçada. Era a casa mais sólida e segura que se podia imaginar. Eles se sentiram muito tranquilos e absolutamente a salvo.
No dia seguinte, o porco-mau veio pela estrada, espiar como sempre. Os 3 lobinhos estavam brincando de amarelinha no quintal. Quando eles viram o porco-mau vindo, correram para dentro da casa, fecharam a porta e trancaram os 67 cadeados. O porco apertou a campainha do porteiro eletrônico e disse: "Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa", disse o porco. E ele soprou e bufou, bufou e soprou, mas a casa não caiu. Mas não era à toa que o porco era chamado de mau. Ele trouxe um pouco de dinamite, encostou-a na parede da casa, acendeu o pavio e a casa explodiu. Os lobinhos mal conseguiram escapar com seus rabinhos peludos chamuscados. "Há algo de errado com nossos materiais de construção", eles disseram. "Temos que tentar alguma coisa diferente, mas o quê?" Nesse momento, eles viram um flamingo empurrando um carrinho de mão cheio de flores. "Por favor, você nos dá um pouco dessas flores?", perguntou os lobinhos. "Com prazer", disse o flamingo, dando-lhes um monte de flores, e os 3 lobinhos construíram sua casa de flores. Uma parede era de cravos, outra de lírios e outra era de rosas, e a última era de flores de cerejeira. O teto era de girassóis e o chão um tapete de margaridas. Havia vitórias régias na banheira e copos de leite na geladeira. Era uma casa meio frágil que balançava com o vento, mas era muito linda. No dia seguinte, lá veio o porco-mau pela estrada, espreitando, e viu a casa de flores que os lobinhos tinham construído. Ele tocou a flor de sino e disse: "Lobinhos apavorados, de queixos trêmulos e rabinhos chamuscados, deixe-me entrar." "Não, não e não", disseram os 3 lobinhos. "Não o deixaremos entrar, nem por todo o chá da China." "Então eu vou soprar e vou bufar e vou derrubar a sua casa", disse o porco. Mas ao respirar profundamente, preparando-se para soprar e bufar, ele sentiu o aroma suave das flores. Era fantástico! E porque o aroma deixou sem fôlego, o porco respirou novamente e mais uma vez ainda. Em vez de soprar e bufar, ele começou a aspirar. E aspirou cada vez mais profundamente até ficar inebriado com o perfume das flores. Seu coração amoleceu e ele compreendeu como havia sido mal no passado. Em outras palavras, ele tornou-se um porco bom e começou a cantar e dançar uma tarantela. A princípio, os 3 lobinhos ficaram um pouco preocupados, pensando que pudesse ser um truque, mas logo perceberam que o porco tinha se transformado mesmo. Então correram para fora da casa. Eles se apresentaram ao porco e começaram a brincar com ele. Primeiro brincaram de esconde-esconde e, depois, de bobinho. Quando se cansaram, convidaram o porco para entrar em sua casa e ofereceram-lhe chá chinês, morangos e framboesas, e convidaram-no a ficar com eles o tempo que quisesse. O porco aceitou e todos viveram felizes para sempre. Fim.